obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje a discutir duas propostas, uma do Bloco de Esquerda e uma do CDS. Propostas essas que visam, de uma maneira ou de outra, a redução fiscal na Madeira. A primeira consideração que faria, embora seja um direito que assiste a todos os grupos parlamentares de apresentarem propostas, mas eu julgo, na minha opinião muito pessoal, que há uma certa extemporaneidade na apresentação destas propostas a cerca de uma semana de discussão do orçamento regional. Mas, como digo, nada disto é importante, é apenas uma consideração pessoal. Outra consideração que eu faria é que terei alguma dificuldade em discutir estas duas propostas, porque já foi decretado pelo Sr. Deputado Carlos Costa que nós não percebemos nada disto. E, portanto, parece que a única pessoa que percebe alguma coisa disto é o Sr. Deputado Carlos Costa e, portanto, com base nesse decreto presidencial, torna a discussão mais complicada e vou ter que me esforçar até ao mais íntimo dos meus neurónios. Depois, há outra situação que foi aqui referida pelo Sr. Deputado Rui Barreto, que afirma não desconhecer, ou aliás, desconhecer a estratégia e o horizonte deste Governo no que diz respeito à sua política fiscal. Não conhece. Diz que não conhece, que os madeirenses não conhecem e que isso dificulta também a própria discussão. Mas eu diria ao Sr. Deputado, não é pelo facto do CDS ou do Sr. Deputado Rui Barreto insistentemente afirmar isso que isso seja verdade. Uma verdade não é uma mentira repetida várias vezes. Uma mentira repetida várias vezes não se torna uma verdade. E, ao Sr. Deputado, eu não estou a insultá-lo, nem a ofendê-lo, nem a invectivá-lo. Eu estou apenas a afirmar que há uma estratégia que o Governo afirmou, quer antes, quando do período eleitoral, quer depois da apresentação do programa de governo, o Governo sempre afirmou que iria, durante o mandato, que o saiba, o mandato são 4 anos, promover a redução fiscal que traria uma devolução de rendimentos às famílias e às empresas madeirenses. E que essa redução seria feita de forma gradual ao longo dos 4 anos. E o que é um facto é que tem cumprido sistematicamente, quer no primeiro orçamento, quer na proposta deste segundo orçamento, há, de facto, um desagravamento fiscal que eu vou passar depois, mais tarde. Tenho 23 minutos, portanto, farei a devida... Não, Sr. Deputado, eu vou escutar o meu tempo, porque os senhores deputados da oposição fazem isso sistematicamente, ou alguns deputados, não vou dizer todos, alguns fazem isso, e eu, que transpiro de questões para perguntar, colocar aos senhores deputados, depois vejo-me coibido nessa minha ação. Outra afirmação que foi feita aqui, e que é uma afirmação que também tem que ser refutada, foi uma afirmação feita pelo Sr. Deputado Roberto Almada, de que o anterior Governo comprometeu-se a devolver, a repor o diferencial fiscal. Mas, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga que isso até é uma impossibilidade física e técnica, porque o anterior Governo terminou o seu mandato antes do programa de assistência ter terminado. Portanto, essa referência, por muito também que o Sr. Deputado a repita, não faz dela uma verdade. E, portanto, era um ponto que eu queria esclarecer. E para discutirmos estes assuntos com a credibilidade e a seriedade que é necessária, não se podem assistir aqui a afirmações, como nós assistimos, em que, por exemplo, também o Sr. Deputado Roberto Almada e também o Sr. Deputado Jaime Liano fizeram a referência ao Centro Internacional de Negócios e à receita gerada pelo Centro Internacional de Negócios. Mas aos Srs. Deputados, o Sr. Deputado Roberto Almada especialmente, o Sr. Deputado Roberto Almada vir
afirmar que a receita do Centro Internacional de Negócios, 191 milhões de euros, mas, senhor deputado, isso não é uma receita extraordinária, isso é uma receita normal do orçamento. E que essas receitas fazem parte, são parte das receitas que alimentam o orçamento regional. Como todas as receitas dos outros impostos. Isso é uma receita fiscal. Não é uma receita extraordinária. Não é. O Sr. Deputado não pode. E eu já lhe vou demonstrar porque é que não pode. Já lhe vou demonstrar porque é que não pode fazer a proposta que faz da maneira que faz. Em relação, portanto, àquilo que estava a referir há pouco, de facto, quer em 2016, quer a proposta de orçamento para 2017, este Governo já promoveu uma redução fiscal de cerca de 20 milhões de euros. Devolução a essa que é feita essencialmente, nem todo, no seu valor total, essencialmente feita às famílias através da redução do IRS. Estamos a falar de cerca de 12,5 milhões de euros que são devolvidos às famílias. E a devolução que é feita é uma devolução que é feita essencialmente nos primeiros escalões. Primeiros escalões esses, que são os escalões de rendimento mais baixo, os escalões das pessoas que mais necessitam dessa devolução de rendimento. E é feito, mas da mesma forma que é feito a esses escalões, como o imposto é um imposto progressivo, acaba por se repercutir em todos os escalões. Além dessa devolução em sede de IRS, além dessa devolução em sede de IRS, também, foi um compromisso assumido pelo Governo, assistimos também à devolução do subsídio de insularidade. Sr. Deputado, se vamos falar de escalões, também vamos falar da sobretaxa de IRS, vamos falar da devolução do pagamento do subsídio de Natal. Sr. Deputado, em termos de promessas, Sr. Deputado já me anda, em termos de promessas feitas e não cumpridas, o Partido Socialista é o maior exemplo do país nos últimos 40 anos. É o maior exemplo. Promessas feitas e não cumpridas. Não, mas o Sr. Deputado fala de lá quando lhe interessa, o Sr. Deputado fala de lá quando lhe interessa e fala de cá quando lhe interessa. Também eu tenho essa prerrogativa. Da mesma maneira que o Sr. Deputado a tem, eu a tenho. Muito bem. Em relação agora propriamente dito às propostas aqui em apreço. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos à proposta do Bloco de Esquerda. É a chamada proposta à la Mortágua. À la Mortágua. É a chamada proposta de quem não tem responsabilidade. E quem nunca terá responsabilidades de governo. Basicamente, o senhor deputado Roberto Almada propõe, devolva-se, reponha-se a totalidade da situação que estava em vigor antes do PAEF. E essa reposição, o senhor deputado não teve a preocupação, da mesma maneira que a senhora deputada Mortágua não tem a preocupação, atira propostas para o ar, porque faz parte da sua cartilha, sem medir qualquer impacto. Mas, da sua parte, o Sr. Deputado pode-me responder, bom, mas eu não sou formado em Economia e eu não posso fazer essas contas. Ela não, ela é doutoranda em Economia e, portanto, a obrigação que teria, a obrigação que a senhora deputada teria era de avaliar os impactos. Mas vamos aos impactos da proposta do senhor deputado Roberto Almada. Em IVA, menos 102 milhões de euros. Em IRC, menos 18 milhões de euros. Em IRS, menos 77 milhões de euros. Em ISP, menos 4 milhões de euros. Ou seja, o senhor deputado Roberto Almada, com esta proposta que é feita, propõe uma redução de receitas no valor de 200 milhões de euros. Imediatamente, agora, já. Mas esta proposta até podia ser uma proposta credível e que pudesse ser avaliada, pudesse ser analisada. Se o senhor deputado Roberto Almada tivesse a responsabilidade de apresentar as formas de como compensar. E não vale a pena dizer que compensava com o Centro Internacional de Negócios. Porque o Centro Internacional de Negócios já é uma receita, já faz parte das receitas fiscais. Portanto, não há um acréscimo
de 191 milhões de euros que possa ser utilizado. Nem vale a pena falar na renegociação das PPPs, porque é uma renegociação que é feita prolongada no tempo. Nem vale a pena falar, por exemplo, na redução ou no encaixe feito pela renegociação da maturidade, porque essa renegociação também implica um valor anual, não é toda feita ao mesmo tempo. E, portanto, se o deputado propõe que se reduzam, 200 milhões de euros à receita da região, mas não propõe uma única medida para compensar essa redução de receitas. Mas o Sr. Deputado Roberto Almada tinha uma oportunidade, tinha aqui uma grande oportunidade, e tem uma grande oportunidade, de pelo menos colmatar, ou tentar colmatar, essa mesma redução de receita. O Sr. Deputado é o maior e o mais fervoroso apoiante do Governo da República. Nunca nesta Assembleia, nem o próprio PSD, alguma vez defendeu um Governo da República com a energia, a intensidade, a eloquência com que o Sr. Deputado Roberto Almada defende o Governo da República. E sabe, Sr. Deputado, o Sr. Deputado propõe menos 200 milhões de euros de receita. E tem uma oportunidade de exercer o seu mandato de influência junto do Governo da República para exigir o pagamento das dívidas do Governo da República ao Governo Regional da Madeira no valor de 160 milhões de euros, conforme... São 160 milhões de euros. O Sr. Deputado aprovou o parecer da segunda Comissão. O Sr. Deputado aprovou. E se o Sr. Deputado ler o parecer da segunda Comissão, está lá. São pelo menos 160 milhões de euros que o Estado português deve à região autónoma da Madeira. E, portanto, Sr. Deputado, eu insto o Sr. Deputado a exercer o seu mandato de influência, e recuperar esses 160 milhões de euros que o Estado português deve à região autónoma da Madeira, e com isso, então, já tem aqui uma forma de cobrir, pelo menos, parte da redução de receitas que o senhor propõe. E vamos, então, à proposta do CDS. A proposta do CDS, não há aqui nenhum problema de exagero ou de irresponsabilidade. Não há. É uma opção que o CDS faz em relação à opção que o Governo propõe. É uma opção perfeitamente legítima. O CDS propõe uma redução, uma forma de redução do IRS diferente. Não, Sr. Deputado, não é uma questão de legitimidade, é uma questão de credibilidade. A do CDS tem credibilidade porque apresenta as razões. A sua não é credível. Não é credível porque o Sr. Deputado propõe que se reduza a receita 200 milhões de euros e não apresenta uma alternativa que seja para compensar. Não, eu já lhe disse, eu já sei quais são, aliás, já as afirmei, e, portanto, Sr. Deputado, não se canse, nem vale a pena apresentar essas alternativas, porque se foram aquelas que eu disse... Muito bem. Pode repetir e eu depois rebaterei. Em relação à proposta do CDS, nós discordamos da opção do CDS. Mas discordamos no sentido de que nós achamos que a nossa opção, pelo menos no que diz respeito ao IRS, a nossa opção é melhor. Porquê? Porque 80% da devolução que nós fazemos incide sobre os escalões mais baixos. Ou seja, aqueles que vão ser mais beneficiados são os que ganham menos. E pelas contas que o CDS fez, o CDS até tem a informação dos impactos desta sua proposta, 60% tem que eu sei. O senhor deputado Rui Barreto sabe que eu sei, que o senhor sabe que eu sei. E, portanto, isto dava... Olha, eu ainda tenho 12 minutos para conjugar o verbo saber. Eu tenho 12 minutos para conjugar o verbo saber nos diferentes tempos. E, portanto, eu rejeitei isso, deputado, e volto a rejeitar, porque a responsabilidade de todos os partidos, estejam na oposição ou estejam na maioria, é quando apresentam propostas, as apresentem com toda a... olhem, Sr. Deputado, o líder parlamentar do Partido Socialista quer promover uma alteração à lei
O líder parlamentar do Partido Socialista, não tem nada a ver consigo, só lhe estou a dizer como é que as coisas estão, o nível de debate na República. O líder parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República quer promover, não é um motivo, quer promover uma alteração à lei que obrigue todos os partidos que apresentam propostas de alteração ou com implicações no orçamento, indiquem os impactos dessas mesmas propostas e mais, indiquem simultaneamente a forma de compensar no caso de haver diminuição de receitas ou no caso de haver aumento de despesa. Ou seja, os partidos vão ser obrigados a apresentar propostas com estas características. E, portanto, portanto, eu não vou mais longe. E, portanto, em relação a esta proposta, o PSD propõe, no orçamento, propõe que o 80% da devolução do IRS seja feito aos escalões mais baixos, enquanto que a proposta do CDS, na prática, 60% da devolução é feita no último escalão. Portanto, não podemos ser acusados de discriminatórios como fomos acusados aqui, que a nossa proposta era discriminatória, porque ao influenciar, estamos a falar dos impactos, e os impactos práticos é que 60% da devolução é feita no último escalão, enquanto 80% na nossa proposta é feita nos primeiros escalões. Portanto, são esses os impactos. Faz todo o sentido e veja, consulte lá as contas. Em relação à proposta do IVA, nós temos também uma opinião diversa. O CDS, e bem, é natural que potencie as suas propostas, mas o CDS baixa 1% na taxa reduzida e 2% na taxa intermédia. Está certo? 2%? 2%? 2%? 2%? É 2%. A taxa era 12, passa para 10. A taxa era 12, passa para 10. A taxa era 12, passa para 10. A taxa que aparecia na fatura era 12, passa a ser 10. 10. A taxa era 12, passa para 10. A taxa era 12, passa para 10. Não é isso que vai acontecer. A taxa era 12. A taxa era 12. A taxa era 12 e passa para 10. É isso ou não é? A taxa era 12 e passa para 10. A taxa era 12 e passa para 10. A taxa era 12 e passa para 10. E, portanto, é isso que o CDS propõe. Mas nós consideramos, ao mesmo nível que foi feito, por exemplo, para a redução da taxa de IVA a nível nacional não provocou esse grande aumento de consumo. Não provocou, os preços mantiveram-se e falo que o que as empresas precisam é que não lhes falta componente regional para poderem aceder aos programas comunitários, que é aquilo que este Governo está a fazer. O que as empresas precisam, e é uma coisa que o CDS sempre fala, que é a questão dos custos de contexto, que têm que baixar. E os custos de contexto... Mas, Sr. Deputado, desculpe, isso é outro mito urbano que os senhores também querem lançar. Porque o que foi dito é que tudo seria feito para promover quer a ligação férrea, quer a carga aérea. Tudo foi dito. Não, isso foi feito. Agora não temos culpa do mercado não responder positivamente. Muito bem. E há aqui um fator que o CDS também sei que me apoia. O CDS sei que me apoia. Se o deputado sabe perfeitamente que o grande problema das empresas não está ao nível do IVA. Como disse, o deputado vai-me deixar concluir ou não? O Sr. deputado Jaime Leandro afirmou aqui que o grande problema, de facto, não é a questão do IVA. E o Sr. Deputado vai concordar comigo. Aliás, os seus deputados do CDS, a nível nacional, o Sr. Deputado não deve deixar concluir. O grande problema, e o Sr. Deputado sabe perfeitamente, o grande impacto que há, são os custos sociais que existem nas empresas. Quem foi o grande dinamizador da diminuição da taxa social única? Foi o PSD? Foi o PS? Foi o CDS. Mas eu aí dou razão ao CDS. Porque todos nós sabemos, aqueles que têm ligações às empresas, que eu sabe ainda não é crime ter ligações a empresas,
toda a gente sabe que as contribuições em sede social e a falta de flexibilidade que as empresas têm é o grande obstáculo ao desenvolvimento das empresas. E o Sr. Deputado disse bem, não vale a pena mexer no IRC, porque se você não tem lucros tributáveis, o IRC é zero. É verdade, não é, Sr. Deputado Jambuiano? É isso que acontece. Não vale a pena o IRC ser zero, porque zero sobre um lucro tributável de zero é zero. Até uma impossibilidade matemática, Zero vezes zero não existe. E, portanto, o grande problema para as empresas neste momento é poderem aceder e haver a contribuição regional aos fundos comunitários. É a questão dos custos de contexto. É a questão dos custos sociais, das contribuições sociais e da flexibilidade com que lutam. E, portanto, é por aí que as coisas têm que ser alteradas. E não é tirando 1 ponto percentual e 2 pontos percentuais. Está correto assim, Sr. Deputado? O Sr. Deputado há bocado disse-me que era 2 pontos percentuais. Está correto assim? Está correto assim? 1 ponto percentual e 2 pontos percentuais. Não é com essa redução que o Sr. Deputado vai reerguer as empresas. E, para terminar, só queria dar aqui uma nota, que era que eu gostava que os senhores deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista se entendessem em relação a uma coisa. Hoje a grande notícia é que o Bloco de Esquerda é que conseguia a inscrição da verba para o Hospital do Funchal. Não, foi a grande notícia, quer no Jornal da Madeira, quer no Diário de Notícias. E eu gostaria de saber como é que comentam estas afirmações do Presidente do Partido Socialista na Madeira, que diz assim: o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, a Secretária-Geral Adjunta, Ana Catarina Mendes, o Ministro da Saúde, o Ministro das Finanças e, sobretudo, o Presidente do Grupo Parlamentar, Carlos César, que foi sempre acompanhando as iniciativas e propostas e sugerindo afinamentos, e o Primeiro-Ministro, António Costa, quer sublinhar que, além dos intervenientes apresentados, mais nenhum fez parte da solução. Eu gostava de perceber qual é o papel do Bloco de Esquerda no meio disto tudo, porque para os madeirenses, quem lê a comunicação social hoje, parece que é o Bloco de Esquerda o grande impulsionador. Pelos vistos, nada teve a ver com o assunto.